Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, eu quero mostrar pra vocês uma declaração do Barbieri na última coletiva, quando ele foi perguntado pelo meu amigo Guilherme Moreira o que ainda faltava, o que ainda falta pro Atlético ser uma equipe mais dominante, ter mais controle do jogo. E o Barbieri ele trouxe uma resposta muito legal, que eu queria compartilhar aqui com vocês. Então, vamos escutar. Ó, vou botar aqui pra gente ouvir, hein? Em relação ao que está faltando para a gente desempenhar melhor, é tempo para treinar. Ó, Não tenho tempo para treinar. Tanto é que nos primeiros jogos do estadual, vocês vão se recordar que a gente era uma equipe que criava muito. Estava faltando ser mais Verdade. eficiente, né? Tudo Mas que ele tá à falando é medida que o verdade. tempo vai passando e você vai perdendo a possibilidade de estar repetindo conexões, movimentos, ajustes, e você põe um outro elemento, que é a chegada de jogadores que não fizeram a pré-temporada, que apesar de ser curta é importante, você tem que colocar elementos novos, e o entendimento entre eles é mais difícil, é natural que a equipe vai perdendo esse desajuste. Então a gente precisa ter tempo para conseguir voltar a trabalhar essas questões. Teve mudanças Perfeito. Perdemos o Kardec no meio do caminho, perdemos o Bruno, agora voltou o Bruno, joga o João de meia, era para jogar o Juliano, perdemos o Juliano, enfim, eu acho que é isso. Quando a gente conseguir ter mais estabilizado o elenco, é claro que as mudanças sempre vão ocorrer, mas quando a gente conseguir ter isso mais estabilizado e conseguir ter tempo para trabalhar, a tendência é melhorar. Um ponto importante é que a gente vinha sofrendo muitos gols no início do ano e agora já são 4 jogos sem sofrer gols, né? Então a gente também está evoluindo em outras questões. Olha, rapaziada, a declaração perfeita do Barbieri em absolutamente tudo que ele aborda aqui, tá? Eu acho que a gente precisa levar em consideração que quando você tá movimentando 40 jogadores entre saídas e chegadas, e você tem mais de 15 chegadas, você precisa ter tempo de campo. Você precisa passar para esses jogadores o que ele quer, sabe? Como o Atlético quer jogar, como o Atlético quer defender, como o Atlético quer atacar. E eu acho que no final das contas ele não teve tempo pra isso, e ele tá certíssimo. Só que o meu grande ponto dessa história como um todo é como ele traz a responsabilidade pra ele. Como ele assume a responsabilidade de o Atlético vai melhorar a partir do momento que eu conseguir trabalhar com os jogadores, porque o meu trabalho é bom e os jogadores vão assimilar mais minhas ideias e eles vão conseguir corresponder mais. E, cara, era tudo que eu queria pra temporada. Eu acho que a gente vem a temporadas e temporadas e temporadas e temporadas sem um fator técnico. O fator técnico é um fator muito importante pra gente ter ali numa condição de, pô, um cara que faz a diferença. Thiago, até agora o Barbieri tá fazendo a diferença? Eu acho que até agora não era pro Barbieri fazer a diferença. O meu grande ponto é esse. Eu acho que tudo tem tempo, sabe? E eu acho que o Barbieri ele não atingiu o time de ser esse técnico desequilibrante. Eu acho que, por exemplo, a entrada do Isaac, porra, pode botar muito na conta dele, entrando, jogando bem, do próprio Alan, do Leozinho. Acho que o time ele se sente confortável em vários aspectos, principalmente ofensivamente. Mas eu acho que o técnico Maurício Barbieri, assim como o Atlético em conjunto, porque o trabalho do Barbieri influencia no time do Atlético, o trabalho do time do Atlético, a resposta do time do Atlético influencia no trabalho do Barbieri. O Barbieri ele vai conseguir ser um técnico que a gente vai conseguir perceber ainda mais o impacto dele. A gente vai conseguir perceber ainda mais a diferença que ele faz. A gente vai conseguir perceber ainda mais como ele pode ser um nome diferente nesse comando técnico do Atlético e esse Atlético tendo mais alternativas. O Atlético tendo mais alternativas para atacar, tendo mais repertório para atacar, o Atlético mais coordenado para defender. Que é isso que a gente quer no final das contas. Um Atlético organizado a partir das ideias do treinador para conseguir tocar a temporada. Então, assim, são 8 dias, 9 dias, sei lá, até o próximo jogo contra o Azures, que eu considero muito importante. Porque ele vai poder trabalhar com o Tevez. Quanto será que o Tevez ele pode render a partir do momento que o Barbieri orientar? Puta, eu quero esse movimento, eu quero aquele movimento, eu quero aquele movimento. Ele vai poder trabalhar um pouquinho mais com o Juliano, com o Patrick, que chegaram e também não tiveram tanto tempo de treino, sabe? Ele vai poder trabalhar agora com o Peixoto, ele vai poder trabalhar com o Peralta. São jogadores que o Barbieri teve um contato muito pequeno. E eu acho que se tem uma boa notícia nessa temporada como um todo é a seguinte: o Atlético é um clube de futebol que vai ter a maior frequência de jogos, sabe quando? Nesse início de temporada.
Óbvio que depende muito de até onde a gente vai na Copa do Brasil, mas na Série B, a tendência é que a gente tenha menos jogos na semana. Ou seja, mais tempo de treino. Ou seja, mais tempo para o time ficar mais ajustado, melhor coordenado, a partir do momento que a gente vai estar disputando o nosso principal objetivo no ano. Então, no final das contas, o que eu enxergo é um Atlético muito organizado para viver esse momento de mais troca entre clube, entre técnico e jogadores. E por que eu digo que o Atlético é organizado? Porque eu acho que a temporada do Atlético ela funciona bem. Óbvio que o Atlético ainda tem problemas. Eu espero, por exemplo, que com mais tempo de treino o Barbieri consiga resolver esse problema da saída de bola. Mas a gente tá conseguindo administrar bem esse começo de temporada e a projeção só de melhora. A projeção é mais de impacto de alguns jogadores, a projeção é de mais impacto do trabalho do técnico, a projeção é de mais entrosamento dos jogadores. A projeção é de manutenção dessa estabilidade defensiva. Sabe? Quanto mais tempo o Barbieri tiver para trabalhar, a tendência é que esse Atlético seja melhor em todos os sentidos. Se não for melhor, aí a gente precisa questionar o trabalho dele. Até pra gente definir o time titular. Beleza, Mikael é titular? Concordo. Acho que esse a gente não tem muito pra onde ir. E nem que, é a única opção. É que ele é muito acima da média. Tem que ser o titular mesmo. Aí você tem na lateral direita Dudu ou Palácios. Na zaga eu entendo que a gente vai com Tobias e Léo. Na lateral esquerda, daqui a pouco ele tem o Léo Derek de novo. Daqui a pouco ele tem o Esquivel de novo. Quem vai assumir a posição ali no lado esquerdo? Na teoria é muito fácil dizer que é o Lucas Esquivel, mas será que vai ser ele mesmo? Aí na volância, a chegada do Peralta para trabalhar ali. Será que o Raul vai ser esse camisa 5? Como ele vai usar o Filipinho? Como ele vai usar o Patrick? Na camisa 10 acho que não tem muito mistério em relação ao Bruno Zapelli. Aí no ataque, Luiz Fernando e Velasco parece que são titulares absolutos, mas o Isaac vai ser uma alternativa para o segundo tempo. Sabe, ele ainda tem algumas definições no time titular do Atlético. Ele ainda tem que bater o martelo sobre algumas questões do time titular do Atlético. E quando a gente escala o time titular do Atlético, a gente vê que sobram peças para o banco de ótimas alternativas, de um bom nível. Então o Barbieri ele ainda tem muita coisa para fazer. Só que eu volto a dizer, o fator técnico, ele precisa acontecer até para o Atlético ter mais jogo coletivo. Até para o Atlético se sentir mais confortável no jogo de conexões, como ele falou e tudo mais. Isso parte muito do técnico, não ficar naquela extrema dependência de individualidade. Isso para um time de futebol é cansativo. Quanto mais você tem jogo coletivo, futebol são 11 jogadores dentro de campo. Mais você ganha, acho que o Barbieri pode potencializar isso do nosso lado. Então, assim, que sejam dias que o Atlético consiga trabalhar da melhor maneira possível. Que sejam dias que o Atlético consiga, evoluir, consertar problemas, entender mais a ideia do Barbieri, que o barbierismo, que ele estava certo, era um time muito mais ofensivo, que criava muito mais chances no começo da temporada, volte a aparecer em maior escala, e que a estabilidade dessa segunda metade, ela siga. E é até interessante esse ponto, né? Porque a gente sempre cobra equilíbrio. Cara, a gente teve uma primeira metade produzindo muitas chances, e a gente tem uma segunda metade sofrendo muito menos gols. Então a gente sabe como atacar, a gente sabe como defender. No final das contas, esses dias de treino servem pro Atlético pegar essa defesa da segunda metade, pegar o ataque da primeira metade, juntar e fazer um time ainda mais forte. E de preferência com o Isaac titular. Valeu, rapaziada. Tamo junto, é nóis.